Alô você, boa noite. Eu estava com saudade de vocês aqui no nosso programa Você é um Missionário. Todas as terças-feiras aqui nos estúdios da IPP TV, aqui no Alto de Pinheiros. Eu tive alguns problemas de viagem, de outras atividades, mas é um prazer muito grande poder estar aqui com você. Eu sei que o pastor Mariano, a Lídia e outros irmãos têm tocado aqui esse trabalho. Esse programa tem sido assim uma espécie de um xodó do povo aí que gosta de missões. Quem não gosta de missões não gosta de nada, é infeliz. Mas quem gosta de missões sempre se alegra com a obra missionária de Deus, tá certo? Esse programa foi criado com dois objetivos fundamentais. O primeiro deles é conscientizar cada crente, cada cristão, cada membro de igreja que ele é um missionário de Deus. Porque às vezes a gente fica assim com um sentimento de baixa autoestima quando a gente ouve assim pessoas que recebem um chamado para ir para a África, para os Estados Unidos, para o mundo afora, ou seja, chamados transculturais. E você não entende muitas vezes que eu e você, nós somos um missionário de Jesus onde nós estivermos, né? Lembra de Atos 1:8, quando Jesus diz que recebereis poder ao descer sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra? Então, nós, eu e você, somos testemunhas de Jesus onde nós estivermos. Aliás, há um pensamento do fundador da missão Jocum, que ele diz assim: todo crente é um missionário. E todo coração sem Jesus é um campo missionário. Então, o seu campo missionário é a sua casa, o seu condomínio, o seu ambiente de emprego. Onde houver alguém sem Jesus, aí é o seu campo missionário. Tá certo? Então, aumenta a autoestima aí. Você é um missionário de Deus importante, tanto quanto o Hudson Teiro, a Dona Irã Judson, qualquer missionário que você se lembrar aí do ponto de vista histórico. Em segundo lugar, nós estamos usando esse programa, Você é um Missionário, porque nós temos milhares, centenas de municípios no Brasil onde não tem uma igreja presbiteriana, onde não tem uma igreja que prega a palavra de Deus com fidelidade, ensina as Escrituras, sem negociar os princípios do Evangelho. Então, o propósito desse programa é despertar você para começar aí na sua cidade. Se a sua cidade não tem uma igreja presbiteriana, você, a partir desse programa, você vai entrar em contato conosco, nós vamos lhe oferecer treinamento no nosso EAD, nós vamos mandar material para você começar um pequeno grupo de estudo bíblico aí na sua casa, no seu condomínio, no seu bairro. E a partir daí nós vamos mobilizar igrejas próximas para que possamos lhe apoiar aí na sua cidade. Alguns presbiterianos, né, eu estou falando aqui não de forma crítica, mas às vezes um presbiteriano chega numa cidade, uma cidade grande, que não tem uma igreja presbiteriana, e aí ao invés dele começar um trabalho, ele vai para outras igrejas, e aí a igreja presbiteriana deixa de crescer, deixa de expandir. Então, se você está aí na sua cidade, não tem uma igreja presbiteriana aí, você diz, pastor, eu quero começar. Então você tem um parceiro aqui que é a Junta Missionária de Pinheiros, tá bom? Entre em contato com a gente. Hoje o programa está muito especial, nós temos aqui uma celebridade missionária, que é o pastor Mariano. Ele é não somente missionário de campo, né, desde a sua mocidade, mas ele tem uma experiência grande, já de mais de 30 anos, envolvidos com plantação de igreja, revitalização de igreja, trabalho que ele fez na Junta de Missões Nacionais. E Deus nos deu a graça de tê-lo aqui como secretário executivo a partir do início desse ano, e ele está fazendo um trabalho aqui meio revolucionário, né, aqui na Junta Missionária de Pinheiros. Eu só obedeço essa figura porque a gente não pode desobedecer às autoridades, né? Como diz lá o que está na Bíblia. Eu quero compartilhar com você um princípio de plantação de igreja
E eu quero usar o texto de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Né? Você sabe que antes de entrar no aspecto escatológico de Apocalipse, existe o aspecto histórico, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3. No capítulo 1, Jesus Cristo se identifica, né? Jesus Cristo também se manifesta de forma glorificada para João. João está na ilha de Patmos. E no capítulo 2 e 3, ele escreve 7 cartas a 7 igrejas. E essas cartas, elas são muito interessantes, porque são cartas, não é uma carta circular, mas é interessante porque são cartas específicas, onde Jesus ele dirige a cada igreja em particular. Isso significa que Jesus Cristo conhece, né, das milhares ou milhões de igrejas locais que existem no mundo hoje, Jesus Cristo conhece comunidade por comunidade, igreja por igreja. Ele conhece, ele sabe as virtudes e os defeitos dessa igreja. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Significa que Jesus ele está se dirigindo aqui ao anjo da igreja. Depois isso vai se repetir ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Pérgamo. E a grande discussão, do ponto de vista exegético, é quem é esse anjo, né? As pessoas gostam muito de falar que o anjo da igreja é o pastor, né? Mas não existe fundamentação bíblica para isso, né? Também não há como você fundamentar que, assim como existe o anjo da guarda pessoal, existe um anjo da guarda eclesiástico. Não é esse o sentido. Mas João sabia, e o contexto de produção da mensagem do Novo Testamento, o governo era conciliar. E quando se falava a liderança da igreja, sempre se dirigia aos presbíteros, ao concílio da igreja. Então, por exemplo, Paulo, quando organizava uma igreja, quando plantava uma igreja, ele elegia naquela igreja, naquela comunidade, presbíteros, no plural. Por quê? Porque o sistema de plantação de igreja, o sistema de administração de igreja no Novo Testamento é um sistema conciliar. É do conceito de presbíteros que vem o conceito da igreja presbiteriana. O que é a igreja presbiteriana? A igreja presbiteriana é uma igreja conciliar. Ela não é administrada por um bispo, por um pastor sozinho, por um apóstolo, não. Existe um conselho que dirige aquela igreja. Então, quando eu leio aqui ao anjo da igreja em Éfeso, eu entendo, no contexto de interpretação do Novo Testamento, que ele não está se dirigindo ao pastor da igreja, a um anjo da guarda da igreja, mas está se dirigindo à direção da igreja, aos líderes da igreja. Segunda coisa que eu acho muito importante, ele vai no versículo 7, aqui de Apocalipse capítulo 2, isso vai se repetir, né? Sempre no final das 7 cartas, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, o quê? Às igrejas. Às igrejas. Então isso é muito importante, você entender que Jesus Cristo, quando ele, ao se comunicar com a igreja, e aqui o contexto é um contexto de final do primeiro século, ele não faz uma carta circular, que ele poderia tratar de uma forma, eu diria assim, por atacado, né? Mas não, ele vai e escreve a cada igreja. Mas ele diz assim, no final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que é que eu aprendo com isso aqui? Eu aprendo que cada igreja
tem a sua característica, né, natural, de origem, de ministério, de liderança, mas, ao mesmo tempo, nós, como igrejas, formamos um todo, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil, o sistema calvinista, sempre foi assim. A base da denominação é a igreja local. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma federação de igrejas locais. Então, não é uma hierarquia, né, de cima para baixo, mas de baixo para cima. E o concílio mais importante é o conselho da igreja. Então, e depois vem o presbitério, o sínodo, o Supremo Concílio. Mas eu quero destacar aqui, e o que me encanta nisso aqui, é que Jesus Cristo, ele não escreve ao Concílio de Jerusalém, porque lá em Atos 15 aconteceu a primeira reunião do concílio, né, quando foi tratar aquela questão dos gentios que estavam se convertendo e o que se exigiria dos gentios, né, quando eles se convertessem, porque havia um grupo na igreja de judaizantes que desejavam que os gentios se tornassem primeiro judeus para depois se tornarem cristãos, né? E a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta onde Paulo enfrenta esse assunto de forma acachapante, né? Ele vai lá e diz nada disso. E o Concílio de Jerusalém, como está registrado lá em Atos capítulo 15, faz apenas duas exigências lá para os cristãos gentios. Mas o que eu quero destacar aqui, eu quero chamar a sua preciosa atenção, é que se estabelece um princípio no Novo Testamento. Que princípio é esse? É o princípio de que a igreja local, toda ela, qualquer igreja local, e você pode pegar as 7 aqui, as outras que não foram citadas, como a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja de Éfeso, que é citada aqui, a primeira, que foi a partir da igreja de Éfeso, que outras igrejas foram plantadas em toda a Ásia, é que cada igreja local, ela é uma agência missionária, né? Isso é muito importante a gente entender. Toda igreja local é uma agência missionária. Então, existem as agências missionárias que foram estabelecidas pelas denominações, e elas tiveram um papel histórico muito forte, como aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós somos frutos do trabalho da Junta de Missões da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, mas depois que as igrejas são plantadas, essas juntas elas saem e deixam ali a responsabilidade para as igrejas locais. A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi escrita e aprovada em 1950 no Supremo Concílio, né, os 100 anos do centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil, estabelece lá que é da competência exclusiva do Conselho estabelecer pontos de pregação, congregações, né, e igrejas. Então, quem é responsável pela plantação de novas igrejas é a igreja local. Por isso que quando você vai para a nossa Constituição, de quem é a competência de organizar congregações e igrejas? Não é da igreja, é do presbitério. Então, o grande desafio que nós temos hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nos seus 162 anos, conseguiu alcançar todos os estados na federação. Nós somos hoje uma igreja nacional. Tem presbitérios, tem sínodos em praticamente todos os estados da federação. E agora, o grande desafio que nós temos é mobilizar essas igrejas existentes a plantar novas igrejas. E eu quero dar o exemplo aqui da Igreja Presbiteriana Coreana. Eles não têm lá a junta de missões nacionais, eles têm lá uma junta global de missões, que trabalha com missões transculturais. Por quê? Porque em meados do século passado, eles lançaram um desafio de
chegar a ter 10 mil igrejas presbiterianas na Coreia. E esse desafio foi lançado às igrejas locais. E é interessante porque eles adequaram essa questão da filosofia de plantação de igreja pela igreja local com a questão da formação dos seminários. De tal maneira que um seminarista, quando sai do seminário lá na Coreia, ele não vai para uma igreja plantada, ele vai plantar uma nova igreja. Ele recebe o desafio com o apoio de uma igreja local, com o apoio de várias igrejas locais, mas a mentalidade dele é o seguinte: eu formei pastor, e se eu sou pastor, a primeira coisa que eu tenho que fazer como pastor é plantar uma nova igreja. Então, eu quero chamar a sua preciosa atenção para esse fato. Esse é um fato bíblico, né? Você vai observar que tanto a igreja de Jerusalém, como a igreja de Antioquia, como a igreja de Éfeso, todas elas foram igrejas estratégicas, usadas por Deus para plantar novas igrejas. Você que é do interior do Brasil, você que é presbiteriano aí já de muito tempo, sabe que sempre uma igreja local, numa determinada região do Brasil, plantou novas igrejas, né? Eu posso citar aqui em São Paulo 3 exemplos. O primeiro exemplo foi a igreja presbiteriana do Brás, que plantou muitas igrejas na época do Reverendo Boanerges e de outros pastores. Depois nós tivemos a Igreja Presbiteriana Unida, né, com o Reverendo Miguel Riso Júnior. A Igreja Presbiteriana Unida, ela tinha esse DNA de plantar. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela é filha da Igreja Presbiteriana Unida, né? E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros hoje faz esse trabalho, não somente no estado de São Paulo, e agora alargando a visão para o Brasil e para o mundo. Nós somos uma igreja que planta novas igrejas. E os desafios são grandes, né? Mas nós estamos procurando viver o princípio da palavra de Deus. Há uma discussão hoje no campo da eclesiologia, quem estuda esse assunto, porque a questão toda hoje não é mais sobre modelos de igreja, porque isso a gente já descobriu que plantar igreja não tem nada a ver com modelo de igreja, porque o modelo já está definido na Bíblia. A nossa eclesiologia é bíblica. Mas é o papel de igrejas locais em substituição, em diminuição do papel das chamadas juntas missionárias. Então, quanto mais igrejas locais estão envolvidas em plantação de igrejas, mais se diminui a influência e a importância das chamadas juntas missionárias denominacionais. Então, você vai ter hoje aqui a oportunidade de conversar sobre esse assunto conosco. O pastor Mariano está aqui, ele tem uma vivência, uma experiência muito grande. Então, fica com a gente, vamos discutir esse assunto. Você que é pastor, você que é membro aí, vamos tocar fogo aí na sua igreja para ver se a sua igreja passa a plantar, né? Existe um dado aí muito triste, que mais de 60%, 70% das igrejas locais da IPB, elas não geraram nenhuma filha, não plantaram nenhuma igreja. Então isso é uma coisa que traz muita tristeza, muito choro, tá bom? Então que Deus abençoe você, que Deus ilumine o seu entendimento e que juntos possamos nos unir em parcerias para plantar novas igrejas. Fica com a gente aí, não saia, a Lídia vai voltar, depois o pastor Mariano, nós estaremos aqui nesse programa desafiador. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida. Na reunião, os diretores da Junta Missionária de Pinheiros analisaram as propostas enviadas das congregações presbiterianas de todo o país que querem participar do projeto 105 Brasil. Foram escolhidas 25 congregações em diversos estados da federação. Elas terão o apoio da JMP para que se tornem igrejas organizadas a partir do ano que vem. A ajuda da IPP inclui treinamentos, campanhas, envio de missionários e a disponibilização de recursos financeiros. Bom, a reunião nossa ela acontece semanalmente da Junta
Missionária de Pinheiros, todas as terças-feiras. Hoje a nossa reunião tinha uma pauta muito extensa e especial, que além dos outros assuntos em tela, tivemos que tratar, finalizando os projetos 105 Brasil, que foram enviados, propostas, tivemos 52 propostas enviadas, 35 que caíram dentro do critério, e 25, até 5 a mais do que previsto, foram pré-aprovadas pela diretoria. Outros trabalhos agora de logística vão ser feitos para comunicar aos parceiros, para um melhor entendimento da matéria. Mas graças a Deus a reunião foi em clima de muita fé, esperança e desejo de investir na obra missionária. Então, já pedimos as suas orações e também, acima de tudo, a sua contribuição. Seja um parceiro da Junta Missionária de Pinheiros e possamos, assim, avançar no Brasil com o Evangelho, com o trabalho presbiteriano também, porque o projeto 105 Brasil visa auxiliar congregações de igrejas a se tornarem igrejas organizadas. As expectativas para o início do projeto são as melhores possíveis. Mateus, as expectativas que nós temos são muito boas, né? Primeiro porque é um projeto que vem atender todo o Brasil. E isso é bênção para a igreja, é bênção para o povo, né, que está precisando de uma revitalização da igreja. Então, isso é bênção para todo o Brasil. Eu acho que não temos como não nos alegrar nesse momento por estar podendo ver a expansão, né, do reino de Deus. Muito bom, de volta. Você viu aí a reunião das escolhas, né, do Projeto 105. Daqui a pouco, pastor Arival e pastor Mariano vão falar mais sobre isso. Estou aqui, quero dar boa noite para você que está participando. Já estava de olho no chat aqui e estou vendo que tem bastante gente do Brasil inteiro, né, do Oiapoque ao Chuí. Quero dar boa noite para a Lúcia, para a Sabrina, para o Osiel, para a Michele, a Ariane e o Jailton. Falou assim, o Jailton: olá, meus amados, boa noite. Sou membro de uma igreja batista, mas não perco os programas da IPPTV. Admiro os pastores Arival, Hernandes e pastor Mariano. Um abraço, Lídia. Que bênção, Jailton. Obrigado pela sua companhia sempre. Vamos caminhando junto, é isso daí, né? Também a Silvânia falou: graça e paz, feliz em estarmos juntos, assistindo de Campo Grande. A Michele também está lá, falou: obrigado pela parceria da IPP com a nossa congregação do Mato Grosso, né? E a Ariane falou que está no interior do Ceará, em Barbalha. Olha só que legal. Olha, o pastor Mariano conhece, falou aqui. Um abraço para Barbalha. Muito bom, é muito gostoso ter a participação de vocês. A Sabrina também, o Renato, do Piauí, praticamente não tem igrejas presbiterianas. Olha aí, Renato, já depois já fala aí com os pastores, né? Também a Lúcia, né, e a Sabrina. E é isso aí, gente. Continua participando. Manda perguntas aqui, né, sobre suas dúvidas, porque os pastores respondem. Estamos ao vivo. Eu quero lembrar você também que, como toda terça-feira, nós teremos sorteio de livros. Pastor Arival trouxe 2 selecionados a dedos. Um é esse, Orando e Meditando nos Salmos, do pastor Arival. Já estava olhando aqui antes. É muito gostoso todo dia você poder meditar em uns salmos, né? Tem um marcador de páginas. É muito gostoso esse livro. Então, esse é um livro, está aparecendo aí na sua tela, presente de Deus para edificar a sua alma, viu? Pode ser seu hoje à noite. E também esse aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes com o reverendo Arival Dias Casimiro, Aprendendo a Orar com Quem Ora. Um estudo das grandes orações da Bíblia. Também estava folheando aqui e vou te falar, deu vontade de ficar lendo, mas não, estou aqui falando com você. Então, para ganhar um desses livros hoje à noite é muito fácil. Se inscreve, clica no link que está aí, preenche com seus dados, que no final do programa nós sortearemos. E você pode ser um vencedor. Depois a gente envia para sua casa, tá bom? Estou aqui de olho nos comentários e passo de novo para o nosso querido Arival Dias Casimiro, hoje falando do Projeto 105, né, pastor Arival? Isso mesmo, Lídia, você que está nos assistindo. A Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Ela foi criada justamente para administrar, para pensar, para planejar e executar o trabalho missionário.
E hoje nós temos congregações próprias, são cerca de 18 ou 19 congregações próprias, que a gente faz a administração direta, e temos aquilo que a gente chama de congregações parceiras. Então, um exemplo, a gente se junta com a igreja de Nis, lá em São José do Rio Preto, e planta uma igreja ao lado lá. Então, nós somos parceiros, a administração fica com a igreja lá, mas a gente mantém ali os recursos, os investimentos e também as decisões compartilhadas. Deus nos deu uma visão esse ano, né? Nós estamos completando um projeto que começou em 2012, que vai encerrar o ano que vem, que era plantar 50 igrejas presbiterianas em 10 anos no estado de São Paulo. Na época, quando nós lançamos o projeto, em 2012, eram 645 municípios e 423 municípios não tinham a igreja presbiteriana. Então, o foco foi a gente escolher 50 cidades que ainda não tinham, né, e nós estamos aí, não tão perfeitamente, né, porque nós plantamos também, apareceram nesse percurso outras cidades, outros lugares, como, por exemplo, nós ajudamos o ano passado a organizar uma igreja lá em Ponta Grossa, no Paraná, algumas do Sertão, então, mas estamos chegando ao número de 50 igrejas. E pela graça de Deus, né, que a gente sempre diz aqui, né, pastor Mariano, que a gente busca a orientação do Espírito Santo, nós temos hoje na IPB muitas congregações que precisam de um empurrão para poderem ser organizadas. Quando eu falo empurrão, às vezes é uma ajuda na construção, às vezes uma ajuda na manutenção do obreiro, etc. E aí surgiu no nosso coração, no seu também, da junta, da executiva da junta, a ideia de nós selecionarmos 100 congregações, o que seria aí uma ajuda de 20 congregações por ano, e a gente ajudar essas congregações a organizar. Quer dizer, não significa que a gente vai passar 5 anos ajudando. Eu quero, então, abrir para você explicar para nós o que é esse projeto, como ele foi elaborado, o prazo que foi dado, os critérios que foram usados. Então, você, que é o nosso executivo, você é o que está em contato direto com os proponentes, então, explicar isso para a gente. Bom, pastor Arival, boa noite a todos os queridos que estão acompanhando aí o programa Você é o Missionário, com um tema que está muito atual aqui com a gente, que é o projeto 105 Brasil. O projeto, como o pastor Arival bem falou, nasceu primeiro por uma necessidade, pelo grande número de congregações de igrejas que estão aí num processo para se organizarem, mas falta um suporte, um aporte, um treinamento, um material, a aquisição de um imóvel, o término de uma construção, a parte da manutenção do obreiro, para que o processo seja acelerado e aquela congregação se torne uma igreja. Isso por quê? Porque nós temos 2 desafios. Nós temos os desafios de plantar onde não tem, mas precisamos também consolidar o que está em andamento. A falta de consolidar campos, dar para aquele campo as condições de se tornar uma igreja, isso vai causar mais na frente um outro desafio, que é a revitalizar um campo que ainda nem se tornou igreja. E isso já está acontecendo no Brasil, em várias regiões do Brasil. Então, nasceu o desejo de, dentro de uma vontade e com fé, de ajudarmos a organizar 100 congregações em igreja no período de 5 anos. Não são 100 por 5 anos, são 100 em 5 anos. Então, como seria ou como vai ser? Então, 20 por ano. Graças a Deus que os projetos que vieram, foi dado o prazo até 30 de julho para serem enviadas as propostas, chegaram 52, algumas não estavam dentro do critério, vou explicar um pouquinho, porque entre os critérios básicos é ser congregação de igreja, não presbiterial, congregação de igreja, para que a Junta Missionária de Pinheiros
trabalhe de igreja para igreja de Pinheiros com a igreja parceira. E que essa congregação, além de já existir, esteja num processo mais adiantado para a consolidação. Então, esses foram os critérios básicos, com uma data que foi dada aí para poder receber todas essas propostas para serem analisadas. O que aconteceu, vocês viram aí no vídeo que passou, a junta entrou em contato, ajustou todas as documentações, 35 entraram dentro dos critérios, porém, por questões de limitação financeira e pela prioridade de irmos aonde não tem ainda uma igreja presbiteriana organizada, priorizamos exatamente isso, o maior número de cidades. Vieram propostas boas, porém em cidades que já vêm região muito forte da presença presbiteriana. Então isso também foi um critério trabalhado aqui pela diretoria da Junta Missionária de Pinheiros. Duas perguntas, pastor, que eu acho que são importantes para também esclarecedoras para quem está nos assistindo aqui. Primeiro, por que esse critério de igreja local, né? Você trabalhou na Junta de Missões, eu trabalhei também no PMC e agora nos últimos 2 anos passados eu trabalhei. Geralmente essas parcerias que são realizadas com presbitérios, né, e muitas vezes até com sínodos, né, elas têm uma dificuldade muito grande de gestão, né? E por que essa questão? Porque você tem tratado, né, desburocratiza o processo, fica melhor a gestão, a comunicação é mais... Diga aí por que essa questão de igreja com igreja? Olha, nós entendemos, e a própria pastor, a Constituição, ela não trata de congregação presbiterial. Nossa própria Constituição, ela não trata de congregação presbiteriais. Elas existiram e existe por uma questão de resolver problemas, vamos dizer assim, para que o presbitério possa colocar aquela congregação que nasceu, não tem uma igreja não pode manter o presbitério assumir. Mas todo membro, ele precisa do conselho da igreja, ele precisa ser acompanhado. Então hoje nós temos diversas parcerias, como o senhor deu alguns números aqui, nós temos aí 18 congregações próprias e 46 congregações de parcerias na Bahia, no Pernambuco, na Paraíba, né, em Sergipe, no Paraná, em vários lugares. Nós temos aqui no interior de São Paulo. Então, nós tratamos com o conselho da igreja. Então, nós temos a resposta mais rápida, aquelas ovelhas têm um acompanhamento, o obreiro que vai ser colocado é procurado com um pouco mais de cuidado e de zelo, porque ele vai ser pastor auxiliar do pastor da igreja, então, alguns critérios mais de avaliação, e como falou, a resposta é mais rápida, se temos que intervir, se temos que planejar junto, fazer uma assembleia para aquisição de um imóvel. Então, os projetos na Junta de Missões Nacionais, aqueles projetos que tiveram mais êxito no seu processo, foram aqueles que foram feitos com igreja. E na própria junta, e nós aqui também, na Junta de Pinheiros, fazemos, que é o que se chama gestão compartilhada. Então, são 2 conselhos, ou a junta com o conselho da igreja. Então, isso ajudou muito e tem ajudado muito. Pastor, uma coisa que também é inovadora, e você já me explicou, né? Eu participo aqui da junta também, mas não domino tudo, mas é essa questão também do valor investido. Quer dizer, não existe um valor padrão. Por exemplo, tem uma congregação que ela vai precisar de 50 mil para construir o templo. Tem outra congregação que vai precisar de 2 mil por mês durante um ano para ajudar na congre do pastor. Como é que é isso? Explica isso para a gente aí. Olha, eu acredito que é o seguinte, quando nós olhamos para um país da nossa dimensão, nós vemos realidades totalmente diferentes. A realidade de uma plantação no Piauí é totalmente diferente de uma realidade de uma plantação no Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. Então, tem valores diferentes e tem necessidades diferentes.
tem congregações que, se ela tiver o templo, ela consegue manter o seu pastor, então ela pode ser organizada em igreja, beleza. Há outras que não precisa do sustento da construção. Ela está construindo, está terminando, mas não tem como sustentar o pastor, trazer um pastor para finalizar o processo e tornar. Então ela precisa, como você disse, de um valor. Nós temos parcerias que foram feitas com 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, umas que foram R$90, 90 mil para terminar o templo, outra foi 60 que estava precisando disso, outra. Então eu acredito que a gente precisa desengessar. É flexibilidade. Tem que ser flex, né, como está hoje. Por quê? Porque são necessidades diferentes. Então, nós precisamos, primeiro, conhecer o projeto, ir lá em loco, como a gente tem ido nas regiões, verificar e saber que, por exemplo, tem congregação que às vezes ela precisa de 1 ano e meio. Tudo bem, vai organizar naquele período, precisa de mais 1 ano. É isso aí. A outra... simplesmente já estão lá e, rapaz, só falta bater a laje e a gente entra para cá, pastor, e nós podemos pagar o nosso pastor. Que alegria, podemos organizar a igreja. E é interessante, reverendo, que nós temos recebido projetos aqui pedindo assessoria, ou seja, treinamento para liderança. Isso aí nós vamos falar um pouquinho mais tarde, tá? Ô, Lídia, vê aí como é que está a participação, tem alguma pergunta interessante aí para que a gente possa também fazer essa interatividade com quem está nos assistindo aí Brasil afora. É verdade, o Brasil inteiro assistindo e fora também. E, pastor, muita gente comentando, não tem perguntas ainda, estou aguardando a pergunta aqui, mas é interessante ver, pastor, que o Wellington falou que estão plantando uma igreja lá presbiteriana do Brasil em Bom Sucesso, o projeto Rumo ao Sertão. E ele falou que é uma parceria com a IP Pinheiros, a gente sabe, né? E aí começou uma conversa aqui, é muito bonita essa interação de vocês. O Hugo falou, boa noite, equipe abençoada, sinto-me imensamente feliz ao perceber o grande investimento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros na obra missionária. Eu também faço parte dessa missão, vamos juntos. A Ariane também falou, realmente é uma igreja missionária. E o Renato comentou o seguinte, viu o processo de avaliação de um obreiro presbiteriano de perto em Brasília, que ele viu de perto, né, lá em Brasília, a avaliação de um obreiro. De fato, é muito rigoroso o processo, bem organizado e sério. Queria até perguntar para os pastores a questão desse rigoroso, né? Às vezes pode assustar um pouco as pessoas e não, é bonito de ver o agir de Deus. Queria que vocês comentassem sobre esse processo de preparação do obreiro. Tá bom. Eu quero aproveitar o pastor Mariano aqui e fazer algumas perguntas, porque essa questão do obreiro, quem trabalha com plantação de igreja sabe que o obreiro é a peça mais importante no sentido de que ele é um instrumento que lidera todo esse processo de plantação de igreja, né? Então, quando se vai plantar uma igreja, não se segue um planejamento estratégico, se segue um obreiro. Toda plantação de igreja é um movimento meio místico, né? Sempre a figura do plantador é muito importante. Pastor, dentro dessa visão aí, o que a JMP está pensando, né? Por exemplo, nós temos a questão dos pastores, nós temos a questão agora dos evangelistas, que você tem dado uma ênfase muito grande, né? Inclusive tem um curso aí que é oferecido online. Fala um pouco dessa questão aí da preparação de obreiros e também depois sobre essa questão de material que nós temos que disponibilizar, os cursos que são disponibilizados via EAD. Isso. Bom, quando a gente fala de plantação, vem sempre na mente duas coisas. O que nós vamos plantar, onde vamos plantar e com quem vamos plantar. Porque nós precisamos de arar a terra, colocar a semente, cuidar para que a erva daninha não tome conta, quando tiver a hora do fruto, saber colher no momento certo, porque senão perde. Então, a figura do plantador, ela é essencial em qualquer projeto de plantação de igreja. Então, quando se fala em ser rigoroso, eu acho que nunca é demais nós sentarmos e avaliarmos, sermos avaliados também para aquela tarefa que nós fomos chamados. Há obreiros que já apresentam uma facilidade
quase que natural em plantar, é um bom comunicador, é alguém que gosta de falar com pessoas, se relacionar, não tem muito problema de entrar, provocar situações de diálogo para poder chegar até a pessoa não crente, iniciar um processo de evangelismo pessoal e depois um discipulado. Então, precisa realmente fazer essas avaliações. A PMT tem o seu sistema de avaliação de obreiro, a Junta de Missões tem o seu, a Junta de Pinheiros tem o seu também, né? Nós temos um currículo padrão, hoje nós temos uma comissão de exames também que faz as entrevistas, temos as indicações para aqueles projetos de implantação de igreja. Então, a figura do obreiro é plantar, sem obreiro não vai plantar, tá certo? Então, a graça de Deus é derramada, como o pastor disse. Ele levanta pessoas, envia pessoas, capacita pessoas para realizar essa obra de plantação. Então, nós temos isso daí. E a Junta de Pinheiros, ela tem diversos cursos, né? Diversos cursos no seu EAD, que ajudam os obreiros, como também as congregações. Pastor, dê alguns exemplos dos cursos disponíveis aí. Olha, nós temos cursos que tratam de pequenos grupos, visitação pastoral, nós temos educação infantil para as crianças, educação cristã para as crianças, nós temos pregação, nós temos diversos cursos. Tem curso, revitalização e implantação de igreja. Tem curso de preparação para oficiais também? Tem curso para um novo membro, para se preparar um novo membro, para que ele seja incorporado dentro da igreja com essa visão de expansão, como também para preparar os futuros oficiais. Porque se você está trabalhando para plantar uma igreja, essa igreja precisa de presbíteros e diáconos, precisam de homens comprometidos. Nós temos de liderança, nós temos curso de liderança e temos uma novidade, que estamos na segunda turma, que é o chamado curso intensivo de plantação de igreja. Esse é um curso mais completo, com duração de 1 ano, mas todo focado na filosofia missionária da Junta de Pinheiros, da Igreja de Pinheiros, voltado para a plantação de igrejas. E uma coisa boa, pastor, muitos dos alunos já estão se envolvendo no processo de plantação de igreja. Então, são diversos cursos e treinamentos que nós temos aqui na Junta de Pinheiros para ajudar os parceiros também nossos a poderem dar treinamentos aos seus missionários, né? Tá. Isso está disponível na plataforma EAD Pinheiros. Pinheiros, exatamente. Tem nada a ver com misturar com o EAD, o polo de Mackenzie. Não. O polo Mackenzie é outra de coisa. Educação é outra coisa. Você entra lá, EAD Pinheiros, são os cursos que você vai encontrar no site da própria Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também da Junta de Pinheiros, tá bom? Tá bom, vamos passar para a Lídia lá, vamos ver o que o pessoal está conversando aí. Muito bom, e tem uma pergunta que tem a ver com isso que o pastor Mariano está falando agora, que é do Oziel, que perguntou se estão faltando trabalhadores para essa seara, obreiros, quero dizer, pastores comprometidos com o evangelho verdadeiro? Pastor Mariano. Eita, para mim, logo direto. Ó, queridos, uma boa pergunta. Nós trabalhamos praticamente 30 anos na Junta de Missões Nacionais. Eu, evangelista, pastor, plantador, revitalizador, coordenador de campo, supervisor regional, supervisor nacional, divulgador. Mas nessa caminhada, o desafio de todas as diretorias, dos diversos presidentes que eu tive a alegria de trabalhar com todos eles, diretores executivos, secretários executivos, é o obreiro. A ferramenta principal é o obreiro. Às vezes nós temos currículos, muitos currículos, mas a dificuldade de pessoas que de fato se sintam vocacionados e têm um perfil para plantar a igreja. Então, ainda continua valendo o que Jesus disse lá no capítulo 9 de Mateus, né, quando ele fala, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Eu acredito que plantador não fica sem campo. Eu tenho convicção que o obreiro plantador, ele não fica sem campo. Mas nós temos campos sem plantadores.
Eu particularmente entendo, né, à luz da palavra de Deus, se Jesus Cristo disse que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, e hoje a seara está pequena e os trabalhadores são muitos, tem alguma coisa errada, né? Eu creio que não são trabalhadores, são pessoas que querem se encostar na obra missionária, que querem, às vezes, ter um projeto pessoal de vida, de família, mas não tem aquela vocação realmente de plantador, de alguém que está ali para dar vida e ver uma igreja surgir, né? Agora, pastor Mariano, uma pergunta assim, desafiadora, né? Porque nós estamos falando aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Foi aprovado esse projeto, né, de 100 igrejas, que seriam 20 igrejas no próximo ano. Qual foi o valor numérico que isso vai custar nesse primeiro ano? Em redondos, 1.200.000, né? Se vocês puderem colocar na tela os projetos que foram aprovados, para ter uma ideia, então aí na telinha, dividir aí os projetos aprovados. Nós temos projetos em várias regiões. Esse é o projeto 105, né? Mas Próximo slide. Isso. Então nós vimos aqui que nós temos diversos no estado de São Paulo, também projetos aprovados na Bahia, principalmente para a região sul, foi no sul da Bahia, foi ali Amazonas, na região, foi Amazonas, entrou aí também. A Chapada Diamantina, também uma região carente, né? Tem alguns parceiros nossos lá com muito esforço, trabalhando para atingir aqueles povoados, as cidades menores, ali numa região desafiadora, né? Pode passar a outra também, né? Então, nós vamos ver que a gente vai Paraíba, Ceará, Sergipe, Minas Gerais, né? O Mato Grosso, nós vamos ter campos lá. E a Paraíba, aqui o projeto 5010 foi inserido nisso aí? Isso, o projeto 5010, ele terminou entrando no 105 Brasil, para que a Junta de Pinheiro pudesse trabalhar de uma forma mais coesa e não tivesse a necessidade de ter uns 50 Ceará, uns 50 São Paulo novamente, uns 50 Rio, uns 50... Então, estão inseridos. E uma coisa boa, porque dá para contar aí, né? Quem é rápido contou e viu que são 29 projetos. Ou seja, nós fomos além dos 20 que foram apresentados. Por quê? Porque nós já tínhamos alguns que começaram a andar agora, no meio do ano, mês de maio, já foram encaixados aí, porque vão precisar de investimento para o próximo ano. Mas somente para cumprir o que foi aprovado para esses parceiros, pastor, a cifra é R$1.250.000, aproximadamente, é isso daí. Isso aí significa, nesse caso aí, só no projeto 105, nós precisaríamos de R$100 mil. Né? R$110 mil é o mais seguro aí, mês. Agora, qual é o orçamento da Junta de Missões de Pinheiros para esse ano e o que você está pensando para o ano que vem aí? Bom, esse ano nós estamos trabalhando sobre 8 milhões, 8 milhões e meio, que é o que está rodando aí, girando a roda, né? Mas diante do projeto e diante do 105, os campos que vão continuar em andamento, que eu quero deixar bem claro para vocês, ainda temos campos em andamento, temos parcerias e igrejas que foram organizadas e nós estamos ainda com um ano para ajudá-las na sua chamado grupo de consolidação. Nós temos congregações próprias, né? Temos os projetos transculturais. Então, o projeto, estamos aí querendo chegar aí por 10, 11 milhões, 12 milhões, pastor. É pegar e... A média de 1 milhão por mês. Exatamente. A ideia seria a gente conseguir trabalhar de levantar 1 milhão por mês para cumprir todos os projetos, que vai ter uma subida, né? Nós vamos para cerca de 89 projetos, 115 missionários. É um desafio tremendo. Pois é, então eu tenho o dom de pedir, né? Deus me deu esse dom, eu tenho o dom de dar também, viu? A gente aqui eu quero desafiar você que é membro de igreja, você que é empresário, você que, a sua igreja aí que não tem nenhum projeto, você pode fazer parceria com a Junta Missionária de Pinheiros para ajudar um desses projetos 105 aí, ó.
Né? Já pensou a sua igreja com R$1.000, R$2.000 por mês ajudando um projeto desse? E nós não temos nenhum interesse de depois botar uma placa lá, essa obra foi feita pela a Junta Missionária de Pinheiros. Pelo contrário, a filosofia nossa aqui é que a Junta Missionária de Pinheiros ela é uma agência de fomento, né? De fazer parceria, de mobilizar pessoas, de mobilizar recursos, né? E nós estamos orando e clamando a Deus para que Deus levante a tantos empresários ricos na Igreja Presbiteriana do Brasil, gente que não tem a experiência ainda de envolver-se com missões. Nós temos igrejas aí, boas igrejas, com recursos aplicados na poupança, nos bancos, e os campos missionários aí maduros para serem colhidos também. Mas, pastor Mariano, nós temos um desafio também transcultural, né? Nós estamos com aquele projeto lá na Itália, que vamos ter que comprar um imóvel no próximo ano, em torno de 300.000 euros, só o templo lá na Itália. E também começamos agora na Espanha, não é isso? Isso. O Rafael, né, já foi o mês passado, já está em Toledo, vai ficar ali naquele período com aquela igreja nossa parceira, para começar uma nova igreja. Lá na Itália, estão clamando por mais obreiros, nós vamos ter o desafio da compra do imóvel, como também a criação de um centro de treinamento, para que a gente possa formar obreiros italianos, né? Formar gente da terra para lá. Nós temos o desafio no Nepal, uma igreja por ano também, nós estamos caminhando lá no Nepal. Então, são projetos arrojados e que precisa da oração, da divulgação e da contribuição das pessoas que amam missões. Eu quero aproveitar esse gancho e dizer que, olha, a Junta de Pinheiros não concorre com nenhuma agência missionária. Nós somos parceiros da Junta de Missões Nacionais em diversos campos. Atuamos também nos campos da JMN, construindo o templo, sendo parceiro para consolidar. Temos parceria com a PMT, também, agência transcultural, vários projetos nossos. Temos parceria com o PMC também. Então, a Junta Missionária de Pinheiros, ela junta recursos e aplicam também esses recursos, porque quando nós juntamos recursos, nós podemos fazer mais, podemos caminhar mais rápido, podemos consolidar os trabalhos. Então, é só para deixar bem claro que não é nenhuma concorrência, ao contrário, caminhamos lado a lado e com o desejo de expandir a obra missionária, né? Certo. Uma coisa que é importante frisar, talvez você não saiba, mas na Igreja Presbiteriana do Brasil, as igrejas locais ela têm como princípio, né, constitucional de remeter 10% da sua arrecadação de dízimos da igreja local para o Supremo Concílio. E a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, há anos, ela é fiel, remete mensalmente, não somente nós aqui na sede, mas nós temos uma cultura de incentivar, né, cada congregação a remeter o dízimo ao Supremo Concílio, e 54%, não é isso? É 57%, 54% dessa arrecadação da IPB, ela é investida, administrada pelo comitê gestor, e esse dinheiro vai para a obra missionária. Não volta para a JMP. O que a JMP está fazendo aqui é além dos 10% que nós estamos enviando para o Supremo Concílio. Então, graças a Deus pela visão do nosso conselho aqui, os milagres que Deus tem feito aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Lídia, por favor. Sim, pastor. Tem duas perguntas que dá para responder rapidinho. Antes, eu quero lembrar que enquanto os pastores respondem a pergunta, dá tempo de se inscrever ainda para o sorteio, tá? Aprendendo a orar com quem ora, do reverendo Hernandes Dias Lopes e do reverendo Arival Dias Casimiro, e orando e meditando nos Salmos também. Hoje ainda pode ser seu um desses livros. É só se inscrever. Enquanto eu faço as duas perguntas aqui, eu vou juntar duas em uma, pastor, que é interessante. Teologia da Vila perguntou qual a possibilidade de plantar uma igreja aqui mesmo em São Paulo, numa região que não tem IPB. E aí eu engancho nessa pergunta e fazendo a pergunta da Michele, perguntando quais são os critérios no uso de recursos. Veja bem, possibilidade, meus irmãos, nós temos, né, aqui em São Paulo. E
O grande problema que a gente vê aqui é que em São Paulo nós temos um custo altíssimo, né? Porque nós estamos 100 anos atrasados. Então, qualquer bairro que você for hoje aqui na cidade de São Paulo, começar o plantio de uma igreja, alugar um espaço, alugar uma casa para o pastor, né? Manter esse pastor integralmente, isso aí é um custo alto. Nós estamos abertos a parcerias. Nós entendemos que se no seu bairro não existe uma igreja presbiteriana, nós podemos começar com um pequeno grupo aí. Nós damos o treinamento, damos o material, nós vamos começar a reunir pessoas aí na sua casa, e aí é Deus que conduz o processo. Então, nós estamos totalmente abertos ao plantio de igrejas aqui na cidade de São Paulo. E nós queremos fazer um desafio, né? Nós temos aqui dezenas de igrejas em São Paulo que não tem uma só congregação, né? Não está envolvida em nenhum projeto de plantação de igreja. Às vezes dá uma oferta para a PMT aí, de uma ajuda mensal para sustentar um missionário, mas também não se envolve com a obra missionária. Nós estamos falando aqui que a obra missionária é a missão da igreja. Tem que estar no centro, na prioridade do trabalho da igreja local. Olha, isso aí que o pastor falou está aberto. Então, dependendo onde você mora, entra aí e faz uma pesquisa. Igrejas presbiterianas mais próximas. Esse primeiro passo também procura, se você tem esse desejo, a igreja mais próxima. De repente, vai despertar nela o interesse de começar um trabalho aí e vai precisar de material, pode vir aqui na Junta de Pinheiros e com certeza não vai faltar materiais, né? Porque graças a Deus nós temos fornecido Bíblias, material de discipulado, Evangelho de João agora novo, fantástico, maravilhoso, 4 capas com estudo indutivo, você pode adquirir também baratinho a sua igreja para começar a aplicar aí no evangelismo. Então não falta treinamento, não falta oportunidade para se fazer parceria. E parceria nem sempre é dinheiro. Nem sempre é dinheiro, tá bom? Parceria são muitas frentes que podem ser feitas e trabalhadas. Eu quero primeiro agradecer ao pastor Mariano pela sua participação aqui conosco, agradecer a você que está nos assistindo, tendo paciência conosco. Esse programa ele vai ficar disponível temporariamente no canal do YouTube, depois vai lá para o IPP Play, para a nossa playlist. Nós temos vários programas lá, então seja um divulgador. Eu quero desafiar você que está nos assistindo aqui, para fazer também a sua inscrição como uma pessoa que está ligada a IPP Pinheiros, né? O canal do YouTube e também da IPP Play, tá bom? Muito obrigado. Pastor Mariano, dá as suas considerações finais, depois a Lídia vai fazer o encerramento com o sorteio. Então, quero abraçar a todos, obrigados aí pelos comentários no chat, os abraços. Deus abençoe o crescimento da sua igreja e lembre-se, na Junta de Pinheiros, você junta conosco para a expansão missionária no Brasil e no mundo. Tenham todos uma boa noite. É isso aí, que programa gostoso, né? Queridinho da IPP-TV aqui, você é um missionário. Vamos lá então para a hora muito esperada também do programa, né? Que é o sorteio de livros. Vamos lá ver quem vai levar esse livro, que é uma bênção, orando e meditando nos Salmos, do reverendo Arival Dias Casimiro. Vamos ver quem se inscreveu? Quem vai levar? Já está rodando o sorteio, vai aparecer na sua tela. Presta atenção, você que se inscreveu agora, que pode ser você o contemplado. Vamos ver quem vai levar esse livro. Sandra Mara Silva de Souza. Sandra, parabéns, é seu. E agora vamos para o outro, então, Aprendendo a Orar com Quem Ora, do reverendo Hernandes Dias Lopes e reverendo Arival Dias Casimiro, um estudo das grandes orações da Bíblia. Vamos ver quem vai aprender mais ainda, né, com as orações da Bíblia nesse livro que tem sido instrumento do Senhor, livraço. Paulo Eugênio, parabéns, é seu. Parabéns para você que participou, que se inscreveu. Se não ganhou, não fica triste, viu, gente? Toda terça-feira nós estamos aqui ao vivo sorteando livros e dando esse instrumento de bênção para você, tá bom?
Quero agradecer sua participação. E antes disso, quero lembrar que tem o canal do YouTube do Reverendo Arival Dias Casimiro, que tem muito conteúdo edificante, está aparecendo aí na sua tela. Se você não conhece, vai lá, dá um clique. Tem tanta pregação boa, eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Então se inscreve lá e compartilha também, manda para o seu grupo de famílias, de amigos. Tem conteúdo muito bom lá que Deus vai usar para edificar a sua vida, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Ficamos por aqui, mas a programação da IPP-TV continua 24 horas por dia. E semana que vem a gente está de volta, tá bom? A gente espera por você. Fiquem com Deus e até lá.